Olá galera, povo de Deus abençoado, povo eleito, povo ungido, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está sempre aqui nesse canal, muito obrigado, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo novamente. Deixa o seu like, tá? Compartilhe esse vídeo com alguém, comente, tá bom? Para você que está entrando a primeira vez, não se esqueça de se inscrever nesse canal, tá? Ativa o sininho das notificações, deixe também o seu joinha, tudo isso é muito importante para você ajudar a gente, para que nós consigamos estar sempre colocando aí mais conteúdo para edificar a sua vida espiritual, tá bom? Não custa tempo, não custa dinheiro. Então vai lá, comenta também, compartilha esse vídeo com alguém, porque esse vídeo é muito importante. Nós vamos dar continuidade à nossa sequência de vídeos, onde nós estamos falando sobre pregação. Nós estamos com o intuito de ajudar você que tem um ministério da palavra, que tem o dom, a chamada para a pregação do evangelho, mas não consegue desenvolver, não consegue exercer o seu ministério com excelência, não consegue desenvolver bem um sermão, montar um sermão. Às vezes você até consegue, mas não consegue aplicar a sua mensagem, não consegue desenvolver bem a pregação, interpretar o texto bíblico. Nós vamos te ajudar com essa sequência de vídeo na nossa playlist Aprendendo a Pregar, porque a nossa intenção é que junto sejamos e seremos sempre edificados pela palavra de Deus. No vídeo anterior nós aprendemos o que é pregação, vimos também algumas qualidades, algumas habilidades que o pregador precisa desenvolver, bem como algumas coisas também que o pregador precisa evitar, precisa fugir. Então você aprendeu o que é pregação. Hoje nós vamos falar, sobre uma matéria da teologia chamada de homilética. E é um tema muito importante para aqueles que esmeram na área da pregação da palavra de Deus. O que é homilética? Este termo deriva-se do grego homilos, que significa multidão, assembleia do povo, derivando assim outro termo que é homília, ou pequeno discurso, do verbo homileu, que significa conversar. Logo, o termo grego homília significa um discurso com a finalidade de convencer e agradar. Portanto, homilética significa a arte de pregar. A arte de falar em público nasceu na Grécia antiga com o nome de retórica. O cristianismo passou a usar essa arte com o nome de pregação. No século XVII, passou-se a ser chamada de homilética. Agora, qual o objetivo primordial da homilética? O principal objetivo da homilética, desde o seu remoto princípio, foi orientar pregadores na dissertação de suas prédicas e, ao mesmo tempo, fazer com que os mesmos adquiram os princípios gerais corretos e também despertá-los a terem ideia dos erros e falhas que acontecem no meio em geral. E nisso, a homilética vai trabalhar em duas obrigações que acontecem na exposição de um texto. A primeira obrigação é a fidelidade ao texto. Precisamos aceitar a disciplina de se colocar dentro da situação dos autores bíblicos, a sua história, geografia, cultura e linguagem. Se negarmos essa fidelidade, isso será indesculpável ao pregador, porque isso expressa um desprezo pela maneira com que Deus escolheu para falar ao mundo. Lembre-se, estamos lidando com um texto inspirado por Deus. A outra obrigação do pregador é a sensibilidade ao mundo moderno. Embora Deus tenha falado em um mundo antigo, em sua língua e cultura, ele pretendeu que a sua palavra fosse para todas as pessoas, independente de época, de etnias e cultura. E isso inclui a nós. Portanto, o expositor bíblico é mais do que um exegeta. O exegeta explica o sentido original do texto. Já o expositor ele vai adiante e aplica isso ao mundo moderno. Então, se você for apenas um exegeta, você pode ser um excelente contador de história, mas não um pregador. Nós precisamos nos esforçar para entendermos o mundo em que Deus nos chamou para viver, pois ele está mudando rapidamente. O pregador precisa sentir sua dor, a sua desorientação e o seu desespero. Isso não é adaptar o texto bíblico ao mundo moderno, mas sim confrontar o nosso mundo através da pregação da palavra. Então essas são a dupla responsabilidade de um expositor das Escrituras. Esclarecer o texto inspirado pela Escritura
tanto com a fidelidade do mundo antigo, tanto com a sensibilidade para com o mundo moderno. Isso envolve a interpretação do texto antigo aplicando para o público atual. Então a homilética ela vai nos ajudar nisso. Então vamos ver as definições que envolve a homilética. Primeiro, o discurso. O discurso é um conjunto de frases ordenadas faladas em público. A oratória. A oratória é a arte de falar em público. Não confunda oratória, eloquência, retórica com a ideia de que o pregador precisa falar rapidamente. O pregador ele pode falar paulatinamente e ser elegante no falar, que tenha uma boa retórica. Retórica é um conjunto de regras relativas à eloquência. Significa a arte de falar bem. Temos que ter regras e princípios na hora da pregação. Por exemplo, repetir jargões e usar a todo momento palavras para preencher lacunas entre frases. Por exemplo, tem muito pregador que entre as lacunas, os vazios, entre as frases, fala muito glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu ouvi no período da pandemia um pregador dizendo que na pandemia muitas pessoas morreram, aleluia, glória a Deus. E dessas pessoas, imagine quantas pessoas que foram para o inferno, aleluia, glória a Deus. Você está dando glória a Deus porque as pessoas morreram? Você está glorificando a Deus porque as pessoas foram para o inferno? Então são palavras usadas fora de contexto. Essas lacunas nem podem acontecer, elas devem ser preenchidas por um conteúdo bíblico. E a retórica, ela vai trabalhar isso no pregador. As regras que devemos usar na exposição bíblica. Também devemos contar na área da homilética com a exegese. Exegese é a análise, é a interpretação ou a explicação detalhada, cuidadosa de uma obra, uma palavra ou um texto. Deriva-se do grego exegesis, que significa interpretação, tradução, ou tirar para fora os fatos. É diferente da exegese, que coloca dentro do texto aquilo que o texto não quer dizer. Já a exegese é tirar para fora do texto aquilo que o texto quer dizer. Mas qual é a importância da homilética? Qual a importância dessa matéria? Bom, homilética, como já vimos, já entendemos, que é a arte de pregar. Devemos considerar a mais nobre tarefa existente na Terra, porque trata-se de um milagre. Deus usar homens imperfeitos para transmitir a perfeita palavra, inspirada por Ele, a inerrante palavra de Deus. Portanto, é a mais nobre das tarefas existentes na Terra. O próprio Jesus exerceu essa tarefa, ele pregou e ordenou que pregássemos a palavra. Então, quando a homilética é observada e é aplicada, ela proporciona ao ouvinte uma melhor compreensão do texto. A homilética, portanto, traz a orientação ao orador. Por exemplo, a eloquência, que significa elegância no falar. Falar bem, ou seja, garantir o sucesso da sua comunicação. Ou seja, a capacidade de convencer aquele que ouve é uma das qualidades de um pregador. E não entenda isso como gritaria, como exageros, como pancadaria no púlpito. A elocução é o meio mais comum para a comunicação. E deve-se observar no pregador o seguinte: a voz do pregador. A voz é o principal aspecto de um discurso audível para que todos possam ouvir. Então não confunda unção com grito. A voz deve ser entendível. Todos devem lhe entender. Então você precisa pronunciar claramente as palavras, pontuações, acentuações. Esses dias, não há muito tempo, eu ouvi um pregador ministrando e as pessoas tentando entender o que ele falava, porque ele falava baixo e rápido demais. Talvez a mensagem que ele estava transmitindo pudesse ser boa, mas não estava dando para entender. Outra questão é o vocabulário do pregador. As palavras que conhecemos devem ser de fácil compreensão de todos e também saber o significado delas, para evitarmos gírias, palavras impróprias, falsas informações, etc. Precisamos nos informar sobre o que vamos falar. E um exemplo disso é procurar ler o máximo que puder sobre o assunto. Também ter o conhecimento do público, o ouvinte, procurar saber o tipo de reunião e o nível dos ouvintes que vão lhe ouvir, a seriedade. Você não é um animador de plateia. Seja objetivo na sua mensagem, claro, para não causar nos ouvintes o desinteresse. Use uma linguagem bíblica. Evite o pronome eu, ou, em vez de falar vocês, sempre se refira com o pronome nós. Também a sua postura.
É importante saber se comportar na tribuna. A sua postura pode ajudar ou pode atrapalhar na exposição bíblica. A fisionomia é muito importante, pois transmite aos ouvintes os nossos sentimentos. Vejamos, ficar em posição de nobre atitude, olhar para os ouvintes, não foque igual alguns pregadores em uma pessoa só, isso pode constranger essa pessoa. Não demonstre rigidez ou nervosismo. Demonstrar muito nervosismo, que é normal você se sentir nervoso, o que não pode é demonstrar demais esse nervosismo, porque isso pode desinteressar os seus ouvintes. E muito importante também é não desabafar os seus problemas no púlpito. Lembre-se que existem pessoas que querem sair dali abençoadas, alegres, fortes espiritualmente. Você já pensou contar os seus problemas no púlpito, desabafar no púlpito, alguém pegar as coisas dele e ir embora dizendo: a minha vida é melhor do que esse pregador. Então, mesmo faltando algo dentro da sua casa, pregue que Jesus Cristo é a provisão, para que as pessoas creiam no que você está pregando e mais, creia você também nisso. Evite exagero nos gestos. Tem pessoas que gesticulam muito e falam pouco. Outros falam muito e gesticulam pouco. Colocam a mão no bolso e isso também pode causar o desinteresse nos seus ouvintes. Evite a indisposição, esteja sempre disposto. Evite leituras prolongadas do texto. Leia. O básico que você pode ler são, no máximo, 4 versículos. Porque tem gente que lê um capítulo com 27 versículos. Isso cansa. Lembre-se que o primeiro contato seu com a igreja é o momento em que a igreja vai te conhecer. E aí é o momento que vai surgir essa primeira impressão sua. É o momento em que vai surgir o interesse. É o momento em que a igreja espera e vai saber se vai sair coisa boa ou não. Então é só apresentação. Dá para explicar toda uma história bíblica até com um versículo. E nós vamos aprender isso mais para frente com a homilética. Tome cuidado também com a sua vestimenta. Seja modesto. Evite usar roupas muito coloridas. Cabelo sempre bem penteado. A roupa sempre bem passada. Tem gente que critica a Assembleia de Deus por causa de terno e gravata, por causa de não poder usar barba, mas esse era o princípio. O princípio não era que se virasse uma doutrina, que não é uma doutrina, mas em certas igrejas tratam-se assim, mas o princípio era que o ministro ele se apresentasse bem. Lembre-se, você é um ministro do Evangelho, se apresente modesto, se apresente bem, com uma boa aparência. Até a sua roupa pode tirar a atenção da sua mensagem. A sua gravata pode chamar mais atenção do que o texto que você está pregando. Evite essas coisas. Evite palavras de baixo calão, evite os chavões. Tenha cuidado, fuja de certas expressões. Procure falar modestamente, falar da Bíblia, tomar cuidado com o que você fala. Se você juntar essas informações com as informações que eu te dei no primeiro vídeo, você já está com o básico para você se comportar como um pregador. Nos próximos vídeos, nós vamos entrar na prática, tá bom? Então você vai aprender a montar o seu sermão. Nós vamos ver as características de um bom sermão, vamos ver os tipos de sermões e fique com muita paciência, estude bem e nós vamos aprender a montar um esboço, a montar um bom sermão e assim, juntando essas informações junto com a prática, você, em nome de Jesus, vai conseguir exercer o seu ministério. Então eu te espero, querendo Deus, até os próximos vídeos, para a gente se ajudar a crescermos e sermos cada vez edificados pela palavra e exercendo o ministério que Deus confiou a gente com excelência, com ousadia e com muita dedicação. Deus abençoe sua vida. Eu te espero até os próximos vídeos. Um abraço.